Atos dos Apóstolos 16, 23 a 31 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Amém? Amém, queridos? Então nós vamos seguir na sequência de mensagens, e eu dei o nome dessa mensagem de livramento e salvação, que é o que nós vamos ver nessa noite que aconteceu nessa mensagem. Primeiro, precisamos fazer um histórico, entender o que aconteceu. Paulo e Silas estão presos, mas o que levou eles a ser presos é o que é fundamental a gente entender nessa mensagem, que vai nos ligar lá no final com toda essa história. Primeiro, nós vimos na semana passada que eles estavam viajando e foram para Filipos. Nós vimos que em Filipos eles pregaram e Lídia foi salva, e eles seguiram pregando durante muitos dias. Lucas vai narrar que eles ficaram muito tempo naquela cidade pregando. E eles vão para o lugar de oração. A palavra diz que eles foram procurar um lugar para orar. E eles foram para a beira do rio, que a beira do rio era considerada pelos judeus um lugar bom para orar, para meditar, para ler a escritura, para receber ministração, para aprender, para ouvir. Inclusive Jesus usa dessa técnica quando ele está ministrando na beira do rio, porque o rio também ajuda. Ele fica de costa para o rio e o rio empurra a voz, e aí o povo se acumulava no monte, de baixo para cima, não de cima para baixo, de baixo para cima. E aí o rio empurrava a voz dele e todo mundo lá em cima conseguia ouvir. Inclusive nós experimentamos isso lá em Jope. Quando eu estive em Israel, a gente foi fazer esse teste. A gente sobe em cima do monte e alguém lá embaixo fala: parece que está do teu lado, parece que está usando caixa de som. O som sobe, é incrível, é maravilhoso. Então eles usavam essa técnica. E para o judeu, a água, ela representava vida, ela tinha vida. Então não há lugar melhor para falar da vida, para aprender da vida, do que a beira do rio. Então eles vão procurar à beira de um rio para orar a Deus, para buscar a Deus. E aí acontece que eles estão indo, estão voltando, e aparece uma mulher, uma adivinha. A palavra fala, algumas traduções vai falar que ela é uma vidente, ela previu o futuro. E essa adivinha, no original, no grego, e como ela era conhecida como pitonisa. Por que ela era conhecida dessa forma? Porque tem uma história grega, né? Uma mitologia grega, conta que Apolo, ele, quando foi procurar um lugar para o templo dele, ele desce em Delfos, que é uma cidade da Grécia. E quando ele vai descer em Delfos, tem uma serpente gigante protegendo aquele lugar. E ele luta com essa serpente, ele vence essa serpente, ele dá uma espadada nela, atravessa ela, ela morre ali, e ela fica ali apodrecendo.
ela fica ali putrefazendo. E essa palavra putrefazer, em grego, quer dizer putem, piton. E essa cobra passou a ser chamada de piton. Então cada mulher que é vidente, que serve a Apolo, é chamada de pitonisa. Aquela que tem o espírito de Piton e que traz as revelações. E essa palavra piton, essa putem, é que vai originar algumas palavras no português. Inclusive o nome pejorativo das prostitutas vem dessa palavra. Por quê? Porque a palavra quer dizer putrefazer. Então quem pratica a prostituição está se putrefazendo de dentro para fora, está apodrecendo. E assim é chamado as pitonisas, porque as pitonisas elas eram prostitutas cultuais. Para cultuar Apolo, existiam práticas sexuais, que essas mulheres estavam lá à disposição para cultuar o deus Apolo. Os deuses que estavam ali e os deuses que estavam em Delfos. Inclusive tem histórias que Alexandre o Grande subiu até Delfos para ouvir instruções se ele poderia ir para a guerra. Ele rapta uma das pitonisas. Leônidas, quando foi enfrentar o seu inimigo, né? E quem viu aquele filme dos 300 conhece a história, né? Do Leônidas, ele vai consultar para ver se ele ia ganhar a guerra, e a pitonisa fala que ele vai perder a guerra. Então, aí está formado o pano de fundo, aonde tem uma pitonisa em Filipo, uma que servia de adivinhações para prever o futuro, para sustentar os seus senhores. Porém, o que acontece com essa mulher é que essa mulher estava possessa de um espírito maligno, o espírito de Piton, o espírito da serpente, o espírito de Satanás. Então, são falsas, não são falsas as profecias que elas dizem, que elas falam, porque as profecias aconteciam muitas vezes, algumas vezes não. Mas o que nós devemos chamar atenção, nós devemos prestar atenção, que nem tudo aquilo que parece bom é bom. Porque essas mulheres, elas vêm atrás de Paulo, e Lucas diz, ela vem atrás de todos nós, dizendo: os homens de Deus, os homens de Deus, os homens de Deus, eles falam de Deus, eles pregam a palavra de Deus. Ele está falando, é mentira? Ela está falando, não é mentira o que ela está falando. Mas então nem tudo que parece bom é bom. Muitas vezes nós podemos ver, como a gente vai ver um móvel que está cheio de cupim. Se você pintar ele, vai ver que coisa mais linda. Mas se você bater, vai afundar o dedo, que está podre. Então nem tudo que parece bom é bom. Nem toda a revelação do futuro, como essa mulher fazia, nem toda a revelação do futuro vem de Deus. E a palavra fala isso, que Satanás tem poder para revelar o futuro, para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Satanás utiliza seus demônios para enganar as pessoas. Eles enganam as pessoas, eles conduzem as pessoas a fazer coisas erradas, e Satanás vai agir, muitas vezes, com os seus demônios, possuindo pessoas, como foi o caso da pitonisa. Ele dominava ela, e por isso ele tinha as revelações. Ela tinha as revelações. Nesse caso de demônios que possuem pessoas, nós vemos que Jesus expulsou muitos demônios de diversas pessoas em diversas vezes. Ele expulsou demônio, diz que uma pessoa estava enferma, e era um demônio que estava ali. Um demônio que deixava a pessoa surda e muda. Um demônio que deixava a pessoa doente, encurvada. Então Jesus expulsou diversos demônios de pessoas que estavam possuídas. Fazem isso tão bem que as pessoas ficam achando que isso vem de Deus. Predizem o futuro, falam do futuro, e a pessoa diz: nossa, mas me falou o futuro, falou certinho o que ia acontecer, falou minha vida. Como é que sabia? Só pode ser Deus. Não é, infelizmente. E infelizmente
infelizmente, tristemente, tem inúmeras igrejas com falsos profetas, com pastores cheios de demônio. Ah, pastor, que isso? Como assim? Eu já contei uma vez para a igreja aqui, que eu trabalhava de representante, e eu tinha um cliente lá em Canoas, que ficou muito amigo meu, a gente conversava bastante, eu visitava ele seguido, tomava café com ele, chimarrão com ele, e volta e meia a gente conversava, quando ele se abriu que ele era espírita. E um dia nós conversando, e eu falei para ele que eu ia vir para Taquara, que eu ia assumir aqui como pastor, e ele disse: pá, Daniel, sabe que eu vou numa casa afro, e olha só, eu conheci um homem lá, pensa num homem assim com uma espiritualidade, o homem da passe, o homem é muito bom, ele te lê por inteiro. E eu fui descobrir essa semana, não é que o cara é pastor? Pois é. E aí você então imagina, tem igrejas ministradas por pai de santo, igreja ministrada por pessoas que não estão falando de Deus. Não é a boca de Deus que está ali, mas está falando do futuro, está revelando a sua vida, revela até o teu endereço, mas não vem de Deus. Então, porque nem tudo vem de Deus. Nem tudo, não é porque diz é de Deus, olha só, homens de Deus, está falando de Deus, que vem de Deus. Vem do maligno, para impedir que as pessoas recebam o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Então tem muitos lugares, infelizmente, que estão falando de tudo, menos do evangelho, menos da verdade. Porque Satanás possui pessoas para enganar pessoas. Satanás também usa os seus demônios, os seus agentes, para envolver, possuir objetos. 1 Coríntios 10, 19 e 20. O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Objetos também são usados, e muitos ídolos são feitos. A palavra fala de pau, de madeira, de pedra, de gesso. Mas o que se faz ali é para demônios. E uma vez eu estava orando em casa, nós morávamos lá em Canoas, e tinha um clima pesado assim, uma coisa estranha em casa. E aí eu saí orando pela casa, e eu tinha um corredor assim, aquele corredor, quando passava ali de noite, eu sentia um arrepio. Era estranho aqui, aquela casa. E aí eu estou orando, estou com a Bíblia na mão, e estou orando, eu li um texto, e estou ali orando. Entrei no quarto da Dani, e ela tinha ganho da minha sogra, tinha vindo lá da minha sogra, da família da pastora, uns anjinhos assim, uns bonequinhos. E aí eu estou orando assim, eu estou falando, declarando a palavra de Deus, invocando o nome de Cristo, quando eu ouço um pac, eu olho para o lado, um dos anjinhos quebrou no meio, e caiu no chão. Coincidência? Não. Alguma coisa tinha ali. Porque Satanás usa também objetos. Cuidado com os objetos que não pertencem à nossa fé. Cuidados com os símbolos que você tem na sua casa, que não pertencem à nossa fé. Toque fora. Se desfaça daquilo que não pertence a Deus. Se desfaça daquilo que não é de Deus, que nós não cremos, se não pertence. Mas eu ganhei de uma pessoa muito querida. Pois é, mas não é de Deus. Toca fora. Toca fora. É um amuleto. E muitos amuletos se popularizaram no Brasil. A gente tem aí o olho grego, que muita gente tem o olho grego, é um símbolo budista. Nós temos aí como é que chama? O filtro dos sonhos, que é um amuleto indígena, que é para invocação de deuses. É um símbolo que não é da nossa fé, é um símbolo das tribos indígenas. Não pertence a Deus, toca fora, se desfaz. Jesus, quando expulsou o demônio do gadareno,
eles foram para os porcos. E os porcos se lançaram penhasco abaixo. Tudo aquilo que não pertence a Deus tem que ser lançado fora. Tem que ser lançado penhasco abaixo. Tem que se desfazer, tem que tocar fora, tem que assumir uma postura, uma posição. Não, eu pertenço a Deus, a minha fé não tem isso, a minha fé não vale para isso. Não tem isso aqui, toca fora. Não dê espaço para os demônios em sua vida. Tire da sua vida o que não pertence a Deus. E não só objetos religiosos. Se alguma coisa não pertence a Deus, se desfaz. Uma atitude não pertence a Deus, se desfaz. Uma postura se desfaz, um trabalho se desfaz. Não pertence a Deus. E eles também perturbam lugares. Lugares. Olha o que diz Apocalipse 2:13. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Só essa parte. Aonde está, num lugar, o trono de Satanás. Um lugar, uma região, uma cidade. Existem cidades dominadas por demônios, por ação demoníaca. Nós vamos ver, se você viajar, você vai ver que existem costumes em cada cidade diferente, que está sendo dominada por uma ação demoníaca. Nesse lugar, aonde tinha alguém possesso, tinha objeto de adoração lá em Filipe, tinha alguém possesso lá em Filipe, era um lugar de ação demoníaca, era um lugar de engano. Mas aquele lugar estava prestes a ser transformado. Moradores idólatras de Filipos não sabiam, mas ali estava chegando o evangelho da libertação. Onde chega o evangelho, chega a mudança. Onde chega o evangelho, chega a transformação. Onde chega o evangelho, chega a bênção. Onde chega o evangelho, se chega o evangelho numa casa, essa casa se transforma. Se chega o evangelho numa família, essa família se transforma. Se chega o evangelho num casamento, esse casamento se transforma. Se chega o evangelho em alguém corrupto, esse corrupto se transforma. Porque onde chega o teu evangelho, chega a transformação. E aí nós vamos ver algumas coisas nesses versículos. Por exemplo, no versículo 19 diz: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Eles foram presos, eles foram açoitados, passaram por sofrimento, porque a transformação pelo evangelho pode trazer prejuízo. Escuta o que você está ouvindo. Talvez você não ouça em nenhuma igreja, mas aqui você ouve a verdade. A transformação pelo evangelho pode trazer prejuízo. Paulo e Silas sofreram prejuízo por fazer o bem, por fazer o certo. Muitas vezes você vai fazer o certo e você vai ser prejudicado por isso, porque hoje fazer o certo custa caro. Hoje fazer o certo é difícil, é complicado. Lá na tua empresa fazer o certo pode custar a tua cabeça. Lá nos teus amigos fazer o certo pode resultar uma exclusão de amizade. Porque fazer o certo traz prejuízo. Hoje, mais do que nunca, traz muito prejuízo. Para viver a vontade de Deus é preciso abrir mão. Abrir mão de objetos que não pertencem a Deus, de atitudes que não pertencem a Deus. Abrir mão de coisas que não glorificam a Deus. E isso muitas vezes pode trazer tristeza, pode trazer prejuízo para a sua vida. Mas pensa, você vai estar glorificando a Deus. E aí eles vão para a prisão. Eles vão para a prisão. Na prisão que eles estão, eles foram presos no tronco.
E o tronco nessa época, ele era preso pelos pés, pelos tornozelos, algumas vezes os tornozelos e os punhos, e algumas vezes tornozelos, punhos e pescoço. Imagina a posição desconfortável que se encontrava, terrível. E a prisão não era numa sala fechada como essa aqui. A prisão era um calabouço. Eu visitei algumas prisões lá em Israel, possivelmente onde Paulo ficou. Tinha uma que era embaixo da terra, assim, um buraco. Só chegava a pessoa lá embaixo. Então lá nessa prisão tinha o tronco, tinha frio, umidade, sujeira, rato, barata. Um lugar terrível, deplorável. Mas o propósito de Deus era maior. Era maior. E fez eles olharem para cima. Eles estavam embaixo, eles estavam no calabouço. Mas aquilo que fez eles estarem lá, não deixaram eles abatidos. Eles estavam lá presos no calabouço, estavam lá presos nesse lugar terrível, úmido, sujo, olhando para cima, olhando para Deus. Como o salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Na hora da prova, na hora da noite escura, na hora do frio, na hora da sujeira, olha para cima, povo de Deus. Olha para cima, não olha para a prisão, não olha para o tronco, não olha para a sujeira, olha para cima. Olha para Deus. Foi o que Paulo fez, ele olhou para Deus. E aí eles estavam lá na prisão, e o texto diz que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Quando você está exaltando a Deus, os outros estão vendo e sendo tocados por Deus. Que a palavra diz que os outros prisioneiros estavam vendo e ouvindo eles. Quando você tem uma atitude cristã, quando você tem uma atitude verdadeira, de adorador a Deus, quando você tem uma atitude verdadeira, de um crente verdadeiro, as pessoas te olham, as pessoas admiram a tua fé. Quantas pessoas estão vendo, estão aprendendo com o irmão Luiz, que tem fé, que está ali, mas tem fé, vai acontecer, ele vai acontecer, e foi livre de uma doença. As pessoas estão vendo, as pessoas olham. Quando você faz, quando você tem atitudes de um verdadeiro adorador, a tua dor pode estar sendo instrumento para salvar outros. Pode ser instrumento, aquele quarto de hospital pode ser um instrumento para salvar o vizinho do lado, para salvar o enfermeiro, o médico. Aquela falta de emprego pode ser instrumento, você na fila do emprego, para salvar alguém. Não é fácil passar pela dor, não é fácil, não é fácil. Ninguém diz que é fácil. Não, não é fácil. É fácil passar por prova? Não, não é fácil não. Não é fácil passar pelos problemas. Mas louve a Deus e deixa Ele te usar para tocar outra vida, para tocar outras vidas. Os outros que estão passando pelo mesmo problema que você. E você está passando por esse problema porque isso é uma escola, para que você tenha experiência, para quando alguém passar pelo mesmo problema que você está passando, você pode dizer: eu sei o que está passando, eu já passei por isso, eu sei, então segue o meu conselho. E você vai aconselhar ele, e você vai dizer para ele, e você vai dizer o que Deus fez na sua vida. No versículo 26 diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aconteceu um terremoto naquele lugar. Imagina um terremoto. Um terremoto. Quando estiver passando por luta, não fica somando os eventos. Porque Paulo, imagina se Paulo está lá: ah não, apanhei, estou na prisão, e agora um terremoto? Meu Deus, o que eu fiz? Nossa, Deus, meu Deus, como assim?
Está fazendo isso comigo? Por quê? Não aguento mais, estou sofrendo. Um terremoto, Senhor. Atirei pedra na cruz. Não fique somando eventos ruins quando você está passando pela prova. Não fique somando eventos negativos porque você está julgando ruim. Na verdade não é. Não é. Como por exemplo Jonas, quando Deus mandou ele ir para Nínive e ele não foi. Ele pega um barco, ele vai em direção a Társis, e quando vê, o barco começa a dar uma tempestade, o barco começa a encher, e o barco vai afundar, e meu Deus, e agora uma tempestade, que coisa, e aí descobre que ele é o responsável, joga ele na água, imagina, meu Deus, uma tempestade, agora eu estou na água, aí vem um peixe e devora ele. Meu Deus, castigo, só como Deus, Deus não mata, mas é chata. Deus castiga, viu só? Tempestade, fundo do mar, o peixe, ó. O Léo dizia quando era pequeno, fazia wapt. Não, o peixe grande, a baleia, não era um problema. Era o transporte que Deus providenciou para levar ele para Nínive. O peixe não é o problema. O terremoto não é o problema. O terremoto não é um problema. O terremoto, na verdade, ali está acontecendo porque Deus mandou o terremoto não para castigar Paulo. Toma, Paulo, agora é mais um para ti. Não, não era. O terremoto aconteceu para abrir a prisão, para abrir a cela, para romper o tronco, para romper as correntes. Então, na verdade, assim como a baleia de Jonas, o terremoto era a solução do problema. A solução do problema chegando, quando vier um terremoto na sua vida, descanse na providência de Deus, descanse na solução de Deus. O terremoto não veio bagunçar a tua vida, o terremoto veio abrir as portas. Veio abrir as portas, romper as correntes. Na verdade, o terremoto veio solucionar o teu problema. Então não se desespere, descanse na providência de Deus. Amém? E aí, acontece, no versículo 27, o carcereiro se desespera. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desempenhou uma espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. O carcereiro entrou em desespero. Desespero. Quando o carcereiro vê as prisões, elas estão abertas, ele deve ter pensado: pronto, acabou meu fim. Os caras fugiram tudo, me colocaram aqui para guardar eles, agora vai vir aqui a guarda romana e vai me matar. Estou lascado, estou perdido. Ele pensou no prejuízo, ele pensou na vergonha, ele pensou na punição que ele ia sofrer. Não se desespere só porque os teus olhos estão enxergando o prejuízo. Porque os teus olhos estão enxergando o prejuízo. Mas na verdade não é um prejuízo que está acontecendo. Porque quando de repente, quando ele pensa em desistir, quando ele pensa que ele está acabado, quando ele pensa que ele está acabando a vida dele, a carreira dele, ele olha só para a derrota, ele olha só para o problema, ele olha para o desespero. De repente ele ouve uma voz de Paulo dizendo: não faça isso. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Eu quero dizer isso para você, para aquela pessoa que nessa noite está pensando em desistir, para aquela pessoa nessa noite que está olhando para o desespero, está olhando para as portas fechadas, está olhando para tudo acabado, está olhando: vai acabar minha vida, está acabando a minha vida, acabou tudo. Estou falando para você nessa noite o que Deus está falando. Assim diz o Senhor: não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não acabe com a sua vida. Não acabe com o seu ministério. Não pense em parar. Não pense em desistir. Não faça isso. Amém? Amém. Quem está recebendo diz amém. Amém. Glória a Deus.
Depois desse louvor, né? Fiquei pequeno aqui, né? Então, vê se você está recebendo, né? E aí no versículo 29 e 31 a 31 vai dizer que o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Jesus é aquele que nos livra e aquele que nos salva. Aqui na verdade, no grego está havendo um trocadilho de palavras. Tem duas palavras para salvação no grego. Uma palavra é sozo e outra palavra é sotero, de salvação. Aí você sabe, né, que quem mora em Salvador, né? Quem mora em Salvador, ele é o soteropolitano. Quem mora na Bahia, né? Soteropolitano, porque é de salvação, Salvador. Soteropolitano, aquele que tem a salvação, de sotero. Sozo e sotero. Na verdade, quando o carcereiro chega na prisão, ele vê a prisão aberta, ele se desespera: eu estou lascado, vão me matar. E aí aparece Paulo e Silas: calma, não faça isso, a gente está aqui. Aí ele diz: o que eu faço para sozo? O que eu faço para me livrar disso? O que eu faço para não morrer? Vocês estão livres, e agora? O que eu vou fazer? Me diz o que eu faço para ser salvo. O que eu faço para ser livre, para ser liberto, para ser sozo? E Paulo responde para ele: soteria em Cristo. Creia em Cristo e será salvo. De soteria, salvo. Então ele está fazendo um jogo de palavras com o carcereiro, porque ele está dizendo o quê? Que Jesus tem uma salvação mais excelente do que essa que tu quer. Jesus tem uma salvação ainda melhor do que essa que tu quer. Tu quer ser livre da morte, tu quer ser livre dos teus chefes, tu quer ser livre da vergonha. Mas Jesus, além de te livrar da vergonha, além de te livrar da morte, Ele te dá a salvação da alma. Paulo ofereceu para ele a salvação eterna, além daquela que ele estava tendo aqui, que ele desejava naquele lugar. Jesus é aquele que nos livra de todos os males da vida, mas Ele deseja a soteria para a sua alma, a salvação para a sua alma, porque Ele mesmo diz: é melhor que você vá sem um olho, mas que você entre no céu. Então Ele pode não te livrar de uma cegueira, mas Ele te leva para o céu. Você pode perder um braço, mas Ele te leva para o céu. Você pode ficar manco, mas Ele te leva para o céu. A salvação que Ele oferece é mais excelente do que essa que a gente quer, do que essa que a gente deseja. Jesus tem a salvação ainda melhor. Ele tem o sozo, Ele tem o soteria. Ele quer salvar você, Ele quer salvar sua casa, Ele quer salvar sua alma, Ele quer te livrar do mal. Repita comigo: sozo. Repita comigo: soteria. Repita comigo: sozo Jesus. Soteria Jesus. Repita comigo: Jesus me livra do mal. Jesus salva a minha vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A soteria acontece quando Paulo foi na casa dele e diz que ele prega para toda a família, e toda a família então é salva. E o sozo acontece quando os magistrados chegam e eles estão todos soltos, mas Deus deu o sozo para ele. No versículo 36 diz: o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora vocês podem sair. Deus estava dando sozo para ele, porque ele recebeu o soteria, ele recebeu a salvação, e ele não ia receber punição nenhuma, porque eles tinham liberto eles. E agora, gente, para a gente encerrar, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela
ela é uma instituição sem preconceito. Filipos era uma cidade grega com governo romano. Nessa viagem de Paulo, é plantada a primeira igreja de Filipos para Cristo. A igreja dos filipenses. Aqui é a igreja dos taquarenses. Escrevi uma cartinha para vocês. Nessa igreja, na igreja de Cristo, tem pluralidade, tem diversidade cultural, tem diversidade econômica, diversidade de crença, pessoas com perfil que muitas vezes são rejeitados pela sociedade, mas Jesus não rejeita. Olha só como é que se formou a primeira igreja de Filipe, a Filipos para Cristo. Ela se formou com Lídia, uma empresária asiática, que ela era de Tiatira, e ela fundou a congregação de Tiatira. Ela é formada por uma mulher grega, ex-prostituta, ex-endemoniada. Vai somando aí, vai pegando. Uma asiática, uma grega, empresária e uma prostituta. Ela é formada por prisioneiros criminosos, que são livres por causa da pregação, por causa do louvor de Paulo e Silas. Ela é formada por um carcereiro romano, duro e cruel. Colocam ele para vigiar, porque ele era o cara que ia ser duro com eles. E agora ele vira bem mansinho, e vai ser um dos irmãos da igreja de Filipos. Assim começa a igreja de Filipos. Assim começa a igreja de Cristo de todos os tempos, em todos os lugares. Começa assim. Não é segmentada, não é dividida. Presta atenção. A igreja de Cristo não é só para os ricos, não é só para os pobres. A igreja de Cristo não é só para gaúcho, não é só para baiano, não é só para paulista. Não é só para carioca, não é só para americano. Não é só para homem, não é só para mulher, não é só para LGBT. A igreja é para todos. Todos. Não importa da onde você veio. Não importa como você veio. Não importa quem você foi ou o que você fez. Nós temos uma prostituta, nós temos criminosos, nós temos um homem duro e cruel, nós temos uma empresária, depende de uma pessoa rica da cidade. A igreja é feita de pessoas arrependidas, que desesperadamente aguardam a redenção em Cristo Jesus. Não importa quem era você, meu amado irmão, antes de entrar por aquela porta. Não importa o que você fez minutos atrás de chegar aqui e entrar por aquela porta. Importa quem você é agora aqui dentro, sendo tocado por Jesus. Porque a igreja é de todos, é para todos. Todos aqueles que querem Jesus. A igreja de Cristo é para todos os povos, línguas, tribos e nações. Uma igreja de Atos recebe todo tipo de pessoa. Uma pessoa que é recebida pela igreja deseja transformação e não fica como veio, porque Cristo passa a guiar os seus pés. Já temos os membros da igreja. Nós temos a empresária, nós temos a ex-prostituta, nós temos o ex-presidiário, nós temos o carcereiro. Aonde começou essa igreja? Começou na casa de Lídia. Versículo 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Lídia cedeu a sua casa para começar a igreja. Você pode começar uma igreja na sua casa.
O Lar Farol é o começo de uma igreja na sua casa. Ou de repente não tem Lar Farol lá onde você mora, lá no bairro que você está, lá na cidade que você está. Você pode abrir um Lar Farol lá e começar uma igreja na sua casa. Lídia começou uma igreja na casa dela e logo depois ela abriu uma filial, uma congregação em Tiatira. Mas agora, temos os membros, temos o local. Mas quem é o pastor? Lucas. Lucas é o pastor. Como é que sabe disso, pastor? Porque no começo do capítulo 16, Paulo está com Silas, ele se junta com Timóteo e segue em viagem. No versículo 19, Lucas entra. Lembra? Eu falei semana passada. Ele diz: nós agora estamos indo de viagem para Filipe. Ele vai para Filipe. E aí ele está narrando a história. Não foi ele e Timóteo foram presos. Eu acho que na hora que o pessoal pegou Paulo e Silas, ele opa, deu pinote, né? Aí ficou Paulo e Silas presos. Timóteo e Lucas não. Mas aí daqui Paulo ele narra aqui no 40. Então partiram. Ele não foi. Ele vai aparecer de novo lá no capítulo 20, saindo de Filipe. Capítulo 20, versículo 6, diz assim: navegamos de Filipe após a festa dos pães sem fermento. A história diz que possivelmente ele ficou de 6 a 8 anos em Filipe. Lucas então era o pastor dos filipenses. Ele que ensina, que leva esse povo durante 6 a 8 anos. Uma igreja formada por diversidade, uma igreja formada por todos os povos, uma igreja formada sem discriminação, uma igreja formada que não importa quem é que chegou, o importa é quem fica, é como age depois de ser transformado por Cristo. Então, concluindo, filtre, queridos, o que você ouve e de quem você ouve. Cuidado com as ações do maligno. Jogue fora aquilo que não pertence a Deus. Confie na providência de Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus e menos para os problemas. Não se preocupe com o terremoto. Não foque naquilo que está vendo. A igreja é para todos que vêm até Jesus. Seja bem-vindo, vocês todos, ao povo de Deus. Todo lugar para um filho de Deus não é uma prisão, mas uma oportunidade. Todo lugar é uma oportunidade. Não despreze as oportunidades. Tudo e todos têm solução. Não despreze ninguém e não se desespere. Jesus pode te livrar e te salvar. Apenas confie. É Deus que está fazendo. Apenas confie e tudo vai acabar bem. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.